A gente continua acompanhando também a situação do presidente Jair Bolsonaro. A nossa equipe está em frente ao hospital, aqui em São Paulo, onde o presidente foi internado nessa madrugada. Aí você está vendo imagens ao vivo do hospital Vila Nova Star. Tudo indica que seja mais uma obstrução intestinal, problema que surgiu com um atentado durante a campanha eleitoral de 2018. O presidente já passou por diversas cirurgias, diversos procedimentos cirúrgicos, alguns inclusive neste hospital, na Zona Sul de São Paulo. E a ideia agora é a gente detalhar um pouco mais o estado de saúde do presidente. Para a gente entender mais sobre o quadro de saúde, o que o levou a essa nova internação, eu converso agora com o cirurgião do aparelho digestivo da Beneficência Portuguesa, Alexandre Sacano. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso CNN Prime Time. Boa noite para o senhor. O quanto esse problema é recorrente nos pacientes em geral, da forma como a gente está vendo com o presidente? Ele já passou por 4 cirurgias diretamente relacionadas a esse problema e a gente não sabe, pode ser que venha a sofrer uma 5ª cirurgia, doutor. O que acontece é que todas as vezes que a gente faz uma cirurgia abdominal, todas as vezes que se abre o abdômen, se formam aderências lá dentro. Então, os órgãos normalmente são soltos dentro do abdômen, têm uma mobilidade, eles se movem, principalmente o intestino, para empurrar os alimentos, as fezes para frente. Quando faz qualquer tipo de cirurgia, eles grudam um no outro, ficam muito colados, como se a gente machucasse a mão, por exemplo, e a mão cicatrizasse com os dedos fechados, assim, e aí, olhando a mão, parece normal, mas ela não consegue abrir, separar os dedos mais adequadamente. Então, a gente não consegue fazer alguns movimentos. O intestino acontece a mesma coisa, ele fica grudado e ele não consegue se movimentar bem. Às vezes, com alguma comida ou com alguma coisa que não cai bem, ou mesmo a falta de movimentação do intestino pode fazer com que algum alimento fique parado em algum ponto, forma um tipo de um cotovelo ali no intestino, e ele não consegue desfazer isso pela falta dessa mobilidade. Como ele já fez 4 cirurgias, essa chance aumenta muito. Então, existe sempre o risco de acontecer esse tipo de situação. Quer dizer, a possibilidade de uma nova cirurgia, deixando bem claro, o senhor não é médico dele, o senhor não viu os exames recentes dele, mas depende do que exatamente essa necessidade de uma nova cirurgia. E qual seria o tratamento não invasivo nesse caso? Normalmente, a gente tenta ao máximo não operar de novo, porque uma nova cirurgia, primeiro, é difícil pelo fato dele já ter feito outras cirurgias, então isso traz mais dificuldade técnica, tem mais cicatrizes lá dentro, tem costuras anteriores que às vezes ficam mais frágeis. Então, o ideal é tentar fazer um tratamento clínico e não operar. Normalmente, o que se tenta é passar uma sonda pelo nariz, que chega até o estômago, e ela vai esvaziar esse estômago, esse intestino, esse acúmulo que está lá dentro, e tentar fazer com que o intestino relaxado ele consiga se adequar, se adaptar melhor e conseguir esvaziar. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma obstrução, o intestino fica inchado, fica aumentado de volume, que nem quando a gente machuca o dedo com um anel. O anel fica preso e não sai mais. Então, o ideal é desinchar essa parte que está inchada para o anel poder passar. Aí é a mesma coisa, a ideia é passar uma sonda pelo nariz, esvaziar todo o estômago, o intestino que está acumulado antes do ponto da obstrução, para que isso relaxe e possa voltar a funcionar normalmente. Se isso funcionar, ótimo, não precisa operar. Se não funcionar, a situação extrema seria operar de novo. Enquanto o senhor fala, doutor Alexandre, a gente está vendo imagens da madrugada de quando o presidente chegava ao hospital. Ele desembarcou no aeroporto de Congonhas e foi direto. Aí está imagens da chegada dos carros da comitiva lá no hospital. O médico do presidente mesmo, ele só vai chegar por volta de 1h da manhã, segundo a apuração do nosso analista de política, Gustavo Uribe. Em quanto tempo se tem uma decisão do que deve ser feito? Ainda logo nas primeiras horas, depois de uma primeira análise, depois de um primeiro exame, já se tem uma notícia? Vamos operar ou esperamos mais um pouco? Na verdade, o que define isso é assim, eu não sou eu que estou acompanhando o presidente, então eu não consigo dizer o quadro atual, mas nessa situação nós
Em geral, tentamos aguardar ao máximo, se ele estiver em boa condição clínica, sem dor, sem nenhuma alteração importante de sinais vitais, pressão, frequência cardíaca, tiver um nível de consciência adequado e os parâmetros clínicos, laboratoriais de exames de sangue estiverem bem, a gente tenta sempre esperar e aguardar essa melhora. O que é a melhora? A melhora da dor e, às vezes, se tiver vômito, se tiver outros sintomas, a melhora desses sintomas e esperar o intestino funcionar, ele evacuar. Pois é. Desculpa, eu quase cortei o senhor, pode continuar. Não tem problema. Se houver uma piora clínica, aí a cirurgia está indicada, mas nesse momento, pelo que eu saiba, não existe uma emergência de ter que operar imediatamente. Pois é, era isso que eu ia perguntar para o senhor. O próximo boletim médico sai às 19 horas, informação que acaba de chegar do hospital. O doutor Macedo só vai chegar às 1 da manhã. Neste momento, nesse meio tempo, entre a chegada do médico, que participou de todas as cirurgias aos quais o presidente teve que passar desde o atentado de 2018, algum procedimento já pode estar sendo feito neste momento? Algum tipo de exame, algum tratamento não invasivo para tentar aliviar esse desconforto que o presidente possa vir a estar sentindo agora? Com certeza já deve ter sido feito algum procedimento, não cirúrgico, mas pelo menos uma passagem de uma sonda pelo nariz para esvaziar o intestino, o estômago, eu diria que quase certeza que já foi feito isso. E exames laboratoriais, exames de imagem, tomografia ou ressonância magnética, para avaliar as condições do intestino nesse momento. Então, o que preocupa nessa situação é o que eu disse, a piora clínica ou a iminência de o que a gente diz de uma falta de circulação do intestino, uma isquemia, que seria o intestino ficar tão inchado que a circulação fica ruim. Isso leva a um risco de piora clínica, de necrose do intestino, e aí sim seria uma situação de emergência. Apesar de você ter dito aí que o Dr. Macedo ainda não está por aqui, mas com certeza ele tem uma equipe muito competente que deve estar cuidando dele, deve estar fazendo todos os procedimentos agora, e que se necessário uma cirurgia de emergência, que não tem tempo de esperar, eles estão plenamente capacitados para isso. Mas com certeza procedimentos clínicos não cirúrgicos já foram feitos e até pouco invasivos, como a sonda, por exemplo, certamente já deve ter sido feito. E uma última pergunta, doutor Alexandre, como essas seguidas cirurgias que o presidente já passou, torcendo para que não passe por mais uma, como todas essas cirurgias afetam o funcionamento do intestino? Então, toda cirurgia, como eu disse, pode gerar novas cicatrizes e novas aderências. Então, ele já deve ter bastante aderência, bastante cicatriz lá dentro, pelas todas as cirurgias que ele passou, e uma nova cirurgia traz, na verdade, o mesmo risco. Tecnicamente, é uma cirurgia mais difícil do que um abdômen que nunca foi mexido, que nunca teve cirurgia. Agora, nesse momento, é uma cirurgia mais complicadinha, porque pelo tanto de cirurgias que ele teve, e pela obstrução intestinal fica mais inchado, mais difícil. Sim. Então, por isso, se puder evitar, a melhor situação nesse momento. Alexandre Sacano, cirurgião do aparelho digestivo da Beneficência Portuguesa. A gente estava com um problema de áudio durante toda essa entrevista. Eu peço desculpas a quem nos assistiu em casa, mas era importante continuar para a gente ter uma real dimensão do que o presidente está enfrentando agora e do que podemos esperar para os próximos dias. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Boa noite para o senhor. Obrigado, espero ter ajudado. Boa noite. Ajudou bastante. Muito obrigado.